Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Kátia Vanessa e hoje eu estou aqui para entrevistar uma pessoa muito interessante, porque ele é o criador de um dos métodos para aprender inglês que está revolucionando a vida dos alunos. Com vocês, Fabiano Nascimento. E aí, vamos aí, galera. Para mim é um prazer estar aqui participando dessa entrevista, né? E vamos conversar, trocar ideia, vamos falar um pouco aí do nosso começo e o que está rolando hoje em dia, né? O papo promete ser bom aqui, vamos lá. Ok. Fabiano, para a gente assim, iniciar, eu queria que você contasse um pouco, né? Como é que foi esse seu interesse? Como é que surgiu? Assim, foi amor à primeira vista pela língua? Foi alguma necessidade? Como surgiu o seu interesse pela língua inglesa? Bom, na verdade, a realidade é que eu detestava inglês, né? Eu lembro quando eu era, tipo assim, no início da adolescência, aí minha mãe falou assim pra mim: Fabiano, vou te botar no curso de inglês, porque é importante para as pessoas aprenderem inglês. Na minha cabeça eu falei: por que isso é importante? Entendeu? Não fazia sentido eu ter que aprender inglês e para mim inglês era tipo assim, era a língua que os ricos falavam porque eles viajavam muito. Na minha cabeça eu não ia viajar, não ia fazer nada, né? Inclusive, depois a gente fala sobre viagem, mas, gente, inglês é importante, sim. Naquela época eu não entendia, mas acontece que minha mãe me colocou numa escola de inglês lá em Nilópolis, e lá no curso de inglês aconteceu. Eu achava que todo mundo estava rindo da minha cara, mas é coisa da minha cabeça, né? No curso de inglês não acontece isso, ninguém ri na cara de ninguém. Ninguém. Não. E eu achava que todo mundo estava rindo de mim. A professora, eles tinham, né, a metodologia da maioria dos cursos, só fala inglês, eu era zerado. A professora falando inglês 100%, a minha frustração, eu falei: cara, eu não quero nunca mais entrar nessa sala, eu quero sair daqui correndo e não quero mais voltar aqui. E assim, a realidade é que minha mãe insistiu, eu fiquei 2 meses ainda, mas eu saí sem aprender nada, a realidade foi essa. Porque, enfim, não dava psicologicamente, eu não estava preparado, para mim não dava. Passaram-se anos, né? E Foi nisso quando... você terminou, você não voltou mais Não, a estudar inglês, a ter não, contato com... não tive mais contato com nada, eu não tinha amigo que falava inglês, não conhecia ninguém. E passaram-se os anos, até que eu conheci os gringos americanos aí que vieram pro Brasil, né? Aquela história toda lá de 1997. 1997, nem vou falar quantos anos eu tenho, tá, gente? Já tá denunciando da idade, Fabiano. 1997 vieram os gringos, vieram uns americanos missionários aqui no Brasil. E esses missionários, eles eram tão bacanas que eu falei: cara, eu preciso me comunicar com eles. E eu já era músico na época, né? Eu já tocava teclado. Eu sempre tive essa facilidade de ser autodidata, né? De aprender as coisas sozinho. Porque sempre que eu botava uma coisa na cabeça, eu ia até o final, até conseguir aprender aquilo. Eu falei: não, vou ter que aprender para me comunicar com eles. Eu não sabia nada. E o que a gente fazia? Sem vergonha nenhuma, a gente ficava fazendo gestos. E falava alguma coisa. Aí, eu que era mais sem vergonha ainda, o que eu fazia? Eu queria, sem vergonha no sentido de querer aprender, extrovertido, Você de se querer aprender. lançava, Nesse momento eu perdi a timidez. A verdade foi essa. Eu perdi a timidez porque eu tinha um propósito muito maior, eu tinha uma vontade maior. Então, a minha vontade de me comunicar com eles superou a minha timidez. Já tinha passado alguns anos, né, daquela época do primeiro curso. Então, a música me ajudou a me soltar mais, entendeu? Inclusive, eu recomendo aí todo mundo, se você não toca um instrumento musical, aprenda música, porque a música faz um bem absurdo pra nossa alma, pra nossa vida. Aí eu falei: não, eu vou caçar algum livro, vou aprender alguma frase. Aí eu lembrei que meu tio tinha uma enciclopédia, porque quem é da antiga, né? Só quem é da antiga, essa galera de dormir pra cá não sabe o que é isso, entendeu? Eu, por exemplo, nunca vi uma Não, enciclopédia na enciclopédia vida. não conhece não, né? E passava os caras na rua vendendo enciclopédia, né? Vendendo coleção de livros. E o meu tio tinha uma estante lá com uma coleção de livros enorme. E eu lembrei que ele tinha uma coleção de 3 livros de inglês. Inclusive, eu acho que a Aline aqui, com vocês, tinha essa coleção. Era eu. Eu acho, calma aí, rapidinho. Inglês sem professor, tá? Ai, Meu Deus do céu, olha isso. Com certeza esse aqui. Sente cheiro de naftalina nele, ó. Era esse aqui que tinha uma frase que ia ensinar a falar What a shame I am. Sim, Que sim. aí... Tem um jeito que se fala em português, tu vai começar a Isso, espirrar não- aí, mas tudo bem. Mas eu acho que é esse mesmo. Eu também tive esse aqui. Esse aí é o livro 2. Deve ter sido o mesmo vendedor. Acho que, claro, com certeza. Vendeu para todo mundo daqui do bairro, que tinha um pouco mais de interesse em estudar.
Aqui, o que acontece? Esse livro, ele me ajudou no início, no sentido de ele ter as palavras como se pronuncia em português. O verbo speak, né? Então, aqui tem S-P-I-K, o acento no I, então eu sabia que era speak. Ó, speak slowly. Só que eu não sabia muito juntar as palavras, né? Então eu falava speak slowly, falava separado, mas tudo bem, já era uma comunicação. Tá escrito aqui, ó, S-L-O-U-L-I, slowly. Sim. Então, uma anotação da pronúncia. A anotação da pronúncia. Embaixo de cada expressão ou exatamente, frase escrita em inglês. Do livro inteiro ele é assim. Aí pra mostrar mesmo que a gente tá ficando velho, né? Eu tô ficando velho, né? Você não. Pra mostrar que eu tô ficando velho, ele vinha com vinil. E o vinil era daqueles pequenininhos, sabe? Aquele menorzinhos, assim, que tinha uma história. Era um compacto, Eu ficava pegando as frases e lendo pros gringos, do jeito que se fala em português. Não li inglês, eu li a parte do português. Aí eles ficavam corrigindo a minha pronúncia. E ali eu falei, cara, não, agora vai. Eu gostei desse negócio. Eu falei, caramba, eu posso falar inglês e me comunicar com um camarada lá do outro lado do oceano, entendeu? Eu posso falar com eles, eu posso... E aí a ideia que veio na minha cabeça, né? Como era, tipo assim, eu era fanático por música, teclado e tal. E naquela época existia uma história que quem estudasse música nos Estados Unidos, depois que voltasse pro Brasil, ia ganhar muito dinheiro, aquela coisa toda, ia ficar muito famoso. Cara, estudei nos Estados Unidos, estudei música nos Estados Unidos, enfim. Eu acho que é um pouquinho ilusório isso aí, mas tudo bem. Mas na minha cabeça tinha aquilo. Eu falei, pô, se eu fizer amizade com os gringos, sei lá, pode ser que eu tenha oportunidade de viajar pra lá, né? De ir pra lá e tal. Mas deixa eu fazer assim, um parêntese. Porque eu realmente não mencionei ainda aqui, mas eu sou professora, pedagoga, e eu notei nessa sua trajetória, né, de aluno para autodidata, porque você percorreu um caminho que costuma ser o contrário. Às vezes a gente começa aprendendo sozinho, sente a necessidade de um professor. E aí você começa com o professor e depois acaba aprendendo sozinho. Você me faz um caminho inverso. Verdade, eu também. Mas eu noto que, é claro, obviamente, além, vamos dizer assim, de um insucesso, uma inadequação na sua introdução ao inglês, eu percebo aí uma questão que você disse a palavra interesse, mas eu acho legal a gente falar a palavra motivação. Sim. Você agora, e eu queria que você falasse um pouco disso, a motivação é importante? Quando a minha mãe me colocou no curso de inglês lá no início, eu não entendia o porquê. E quando você não entende o porquê, você não consegue fazer as coisas, você não consegue realizar as coisas, entendeu? E agora eu tinha um porquê, sabe? Eu tinha, por que eu vou estudar inglês? Pra me comunicar com esses caras aí. E essa questão da motivação foi assim, me jogou lá em cima. Isso é tudo que eu precisava para poder começar isso aqui. A motivação era tão grande que eu fiquei meio, sei lá como é que eu uso uma palavra, meio aficionado, meio... Obcecado. Fiquei obcecado pelo inglês. Aí as minhas duas paixões ficaram o inglês e música. Eu estudava muito teclado, estudava muito. E passei a viver o inglês. Eu não estudava, quantas horas você estudava? Não tinha mais isso para mim. Quantas horas eu estudava. Pra mim tinha assim, a vida é música em inglês, entendeu? Era uma coisa só. Mas, Fabiano, você ficava com o livro na mão o dia inteiro? Mais ou menos, mas não é que eu deixava de fazer outras coisas. Eu associava o inglês a outras coisas. Eu comecei a estudar inglês, assim, eu ia pra rua jogar bola. 10 minutos, 2 gols. Eu tava jogando bola, meu time perdia, eu sentava na calçada e tava estudando inglês. Eu ia pra escola, hora do recreio, todo mundo descia, eu ficava na sala estudando inglês, com um livro na mão. Ou livro, ou anotação. Eu tinha um caderno de 12 matérias, ou 24, sei lá. Era todo rabiscado de inglês, do início ao fim. E eu ficava ali, naquela obsessão, estudando. Só que aí, eu não sei se a gente vai falar disso agora depois, mas eu criei uma metodologia na época, porque eu falava assim, eu sou uma esponja, eu não tenho nada na cabeça de inglês, eu preciso adquirir palavras e vocabulário. Eu não tinha muito essa coisa da pronúncia, né, porque eu não tinha muito áudio para ouvir e tal, eu só tinha mais o livro mesmo, aquele vinil, que tinha a história do Santos Dumont, né, que eu na verdade decorei a história do Santos Dumont. Sim, o acesso que se tem hoje, né, hoje é incrível. A gente tem um smartphone, que é um computador de mão, não era o que acontecia nessa época. Eu não sei se eu tivesse tudo que existe hoje, a facilidade que existe hoje, eu não sei se eu chegaria tão longe com o inglês. Eu não sei, não posso dizer. Mas eu acho que quanto mais opção você tem, menos atitude você toma. Acho que é isso. Por exemplo, a única coisa que eu tinha eram esses 3 livros. Eu memorizei 2 deles em 6 meses.
Assim, você fala, ah, para, isso é impossível. Não, é verdade, eu acredito. Não é impossível. Só que assim, o primeiro livro eu memorizei ele inteiro, porque era mais um livro de gramática mesmo, tá? O segundo era frases úteis, em situações. Por exemplo, no aeroporto, no hotel, no mercado. E eu pensava assim, a minha estratégia era a seguinte, eu não saía estudando tudo. Ah, vou pegar um livro de ponta a ponta, vou decorar ele todinho. Não, eu pensava assim, o que é importante pra mim, se os gringos, se eu estiver nos Estados Unidos, que eu falaria com eles todo dia. Qual é a palavra que eu falaria? Bom, eu vou ter que passar pelo aeroporto se eu for para lá. Então, o que eu falo no aeroporto? Já tinha isso na cabeça, eu não saí estudando qualquer palavra. Aí, hoje em dia, né, por exemplo, um professor diz como se diz australopiteco em inglês. Aí tu vai lá decorar australopiteco. Cara, pra que tu vai decorar isso? Vai gastar energia na tua mente para poder memorizar uma coisa que você não vai usar, entendeu? Então, assim, tem que saber o que você tem que memorizar de urgência para te fazer comunicar o mais rápido possível. Eu acho que essa inteligência que me fez me comunicar mais rápido ainda no inglês, entendeu? Não que eu era um gênio nem nada, eu não me considero nada especial até hoje, mas eu tive essa sacada de falar assim, cara, por exemplo, eu quero beber água, eu sei falar isso em inglês? Não, eu falaria isso em inglês quantas vezes por dia se eu estivesse nos Estados Unidos? Sei lá, o dia todo. Então, eu tenho que aprender isso urgentemente. Por exemplo, verbos como beber, comer, andar, eu tinha que aprender isso porque eu sabia que eram verbos usados com alta frequência. Então, eu ia pra boa. Então, por exemplo, não era todo esse livro aqui que eu pegava ele de ponta a ponta. Eu pegava os tópicos mais interessantes e eu dava uma meta. Eu falava, eu peguei isso aqui hoje, eu tenho que decorar isso aqui em 2 dias. Tá, então, peraí. Eu tô misturando já. Deixa eu... Não, porque aí, agora eu quero... agora eu quero pontuar alguma coisa para você me dizer o que você quer falar primeiro. Certo. Você se sinta à vontade, né? você que é o meu entrevistado. Tá, não, fica à vontade, você que sabe. Você conduz aí, vai lá. Então... Me ajuda. Porque eu sei que você é músico e que você fez viagens para fora do Brasil. Uhum. E que você desenvolveu um método, né? Que é o Pocket English, e você está meio que intuitivamente, você foi desenvolvendo a sua técnica. Eu gostaria que você, mas é lógico que você percorreu um caminho até o desenvolvimento do seu método por um todo, né? Uhum. E eu queria que você me dissesse que se há relação, né, qual é a relação disso? A música, as viagens... E essa trajetória, né, essa maneira que você começa intuitivamente, já desenvolvendo o seu próprio método, a sua própria maneira, percebendo aquilo que era mais prático e mais urgente para você na língua inglesa, e o que as viagens e a música te ajudaram nesse processo? Então, a música para mim está associada ao inglês purinho, né? No meu canal no YouTube eu falo sobre a música do inglês, por exemplo. Tem um título lá, a música do inglês. Então, por quê? Porque a música me ajudou a perceber a melodia diferente que a língua inglesa tinha. É claro que isso um pouco mais pra cá, porque lá atrás, lá no início, eu não tinha como ouvir muito, entendeu? A única coisa que eu tinha era esse material do vinil. Então, mas eu percebia, por exemplo, música a gente estuda ritmo, né? A gente estuda melodia e a fala nada mais é do que ritmo e melodia, entendeu? Então, por exemplo, eu queria brincar de ser fluente, eu não conseguia falar direto, né? Eu vou te dar o exemplo da música associada ao inglês, mas vou pegar o compacto que eu tinha e eu via com a história de Santos Dumont. Então, eu vou falar uma frasezinha que eu decorei, para você ver, eu memorizei isso em 1998 e não esqueci até hoje. E eu não fico estudando isso, assim, vou pegar lá pra lembrar e nunca esquecer. Não, chega uma hora que a coisa entra, filho, não sai mais não. Então, era assim, mais ou menos. Santos Dumont was the first man to fly in a machine heavier than air. Some tried to deny him this honor, saying that the Wright brothers were the first to do so. E o cara falava exatamente como eu estou falando. Ele até exagerava um pouco mais. Era um inglês britânico, na época eu não sabia diferenciar o que era britânico e o que era americano. Eu não tinha tanto contato assim, não sabia. Mas eu percebia que o cara falava assim: Santos Dumont was the first man to fly in a machine heavier than air. Calma aí. Por que ele tá falando, por exemplo, esse finalzinho, heavier than air? Eu percebia um ritmo, tá. Eu não falava assim, heavier than air, entendeu?
tentar falar palavra por palavra. Eu tentava imitar aquilo que eu estava ouvindo. Então, Santos Dumont was the first man, por exemplo. Tanto Dumont, eu percebi que tinha algumas palavras mais fortes, porque era tudo assimilado à música. A música tem o tempo forte, tem o tempo fraco. E eu, caramba, a frase tem tempo forte, tem tempo fraco. Eu comecei a perceber isso. Às vezes a voz do cara sobe, às vezes a voz do cara desce. Detalhe, assim, a maioria dos cursos de inglês, que eu saiba, não ensinam isso. Assim, essa questão de ritmo, entonação, quando a voz sobe. Pessoal, 2023 tem gente que, cara, eu tô encantado com isso aqui porque eu nunca ouvi falar disso. E eu percebi isso intuitivamente desde o início, né? Então, por exemplo, Santos Dumont was the first man to fly in a machine heavier than air. Caramba, a voz do cara começou lá em cima, chegou aqui embaixo, eu começava. O material que eu tinha, eu já imitava isso. Por quê? Por que eu tive essa sacada desde o início? Por causa da música, entendeu? Só por causa da música. Então, a música, pra mim, fez uma diferença brutal no meu aprendizado de inglês. Talvez eu não conseguisse perceber essa questão da pronúncia tão bem se eu não tivesse desenvolvido o meu ouvido, né? E tivesse feito essa junção da fala, a fala é uma música, entendeu? Se eu não conseguisse juntar que cada sílaba que eu pronuncio é uma nota. Então, por exemplo, cada sílaba que eu pronuncio é uma nota. É uma nota. Se eu esticar essa nota, é uma nota. Vira música, né, já? É uma nota. Virou música. É uma nota. A melodia tá aqui. Então eu consegui perceber isso. É diferente do inglês monótono. O inglês monótono, as pessoas elas falam como se fosse um robô. Tipo o Google Tradutor. Né? Até o Google Tradutor tá bem moderno hoje, tá bem mais avançado, né? Mas o robô, por exemplo, ele fala tudo como a música do Tom Jobim, samba de uma nota só. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Santos Dumont was the first man to fly in a machine heavier than air. Tudo a mesma nota. Assim, por mais principiante que ela seja, ela não vai falar exatamente como eu fiz agora. Forcei uma barra. Mas muitas pessoas não têm muita expressão na hora de falar, não colocam muita emoção. Como língua, como uma segunda língua. Em português a gente coloca toda a emoção que a gente quer. Mas quando vai falar inglês, a gente não consegue colocar essa emoção, essa musicalidade para fora. Por quê? Falta de treino, falta de conhecimento, um alerta. De repente um alerta assim, uma percepção. Um alerta que alguém te dá, caramba, eu nunca percebi isso agora, vou passar a perceber isso aqui. Entendeu? E eu acho que o Pocket English, atualmente, dando um pulo para cá agora, tá trazendo esse alerta, abrindo o ouvido e os olhos das pessoas em relação à música do inglês, né? Sem a música do inglês, por isso que a gente não entende o gringo, e o gringo não entende a gente, tá? Porque eu morei nos Estados Unidos com um casal de americanos, e muitas coisas eu falava na época e eles não entendiam o que eu estava falando. Por mais certo que eu achava que eu estava falando. O que você está falando? Fala devagar. Cara, tinha uma vez que eu lembro que na mesa de jantar eu tive que escrever o que eu estava falando. Mas mesmo depois, faltava alguma coisa, sabe? Eu me sentia um pouco travado. Além de eu me sentir travado, eu achava que eu gaguejava demais falando inglês. Eu tinha essa coisa de, caramba, o gringo tá falando comigo, mas tem muita coisa ainda que passa despercebido. Tanto quando eu morei lá, eu andava com um caderninho na mão. Às vezes eu pedia, cara, escreve pra mim o que você tá falando, que, por favor. Aí eu lia e me dava uma raiva incrível, porque eu entendia quando eu tava lendo. Cara, o cara falou isso. Não, pera aí, pelo amor de Deus. Então, assim, isso foi daí que, depois a gente entra nesse papo, mas foi daí que surgiu a metodologia do Pocket English. Foi, na verdade, eu não fiz para ensinar alguém, eu fiz para suprir uma necessidade que eu tinha, que era de destravar a minha fala e compreender melhor o inglês americano. Eu lembro exatamente o dia que surgiu uma insatisfação. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, 98, 2002, e eu lembro que eu estava conversando com meu amigo Chris, que eu morei na casa dele, pelo Facebook. E depois da conversa eu fiquei tão frustrado, porque eu comecei a gaguejar tanto, não sei se eu fiquei nervoso, sei lá. Falei, cara, eu tenho esses anos de inglês, eu tenho essa história toda com inglês, mas, mano, tem alguma coisa me travando, tem alguma coisa que me... Não sei, eu às vezes até entendo o cara, eu entendo que ele tá falando tudo, mas quando eu vou me comunicar, não sai. Enfim, conta isso agora ou não? Eu não sei, porque...
É muita coisa, cara. São muitos detalhes, né, no processo. Sim, porque o processo pode é muito terminar detalhe. de fazer essa fala, porque eu vou te provocar mais um pouquinho daqui a pouco. Porque assim, eu falei, cara, não é possível, mano, que eu já estudo inglês há tanto tempo e não consigo, sabe, falar de uma hora direto com uma pessoa conhecida. Eu não tinha vergonha dele, entendeu? Eu não tinha timidez pra falar com ele. Por que isso tá acontecendo? Eu não entendia, não caía a ficha. Aí eu comecei a pesquisar, falei, o que tá faltando? Eu queria achar o porquê. Eu não ia vir com uma solução se eu não sabia qual era o problema por trás daquilo, né? Embora já tivesse estudado um pouco de ritmo e entonação, meio que, sabe, como é que se fala? Sem a consciência plena, sabe? Sem ter aquela consciência plena que eu estava estudando ritmo e entonação, por algum motivo, tal. Caramba, eu morei na Califórnia, cara. Eu não conhecia um brasileiro, era só americano, sabe? E mesmo assim, eu não achei que eu tive tanto proveito, assim, naquela viagem, em relação à evolução do meu inglês. Muita gente acha que, assim, caramba, tu melhorou teu inglês assim porque você morou nos Estados Unidos. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Até porque a gente conhece gente que vai e volta do mesmo jeito, não consegue falar uma frase. Hoje eu tenho alunos que... eu tenho aluno da Irlanda que estuda no Pocket English. Eu tenho aluno brasileiro, né, morando na Irlanda, já tive brasileiro morando no Canadá, eu tenho atualmente brasileiros nos Estados Unidos. Eu tenho uma aluna que ela é casada com um americano e estuda inglês comigo. Mas é verdade. Quando eu fui para os Estados Unidos, às vezes que eu fui, principalmente da última vez, eu conheci tantos brasileiros que moram lá há mais de 10 anos e não falam inglês, porque as pessoas, os brasileiros que nunca foram lá, acham que vão sair do Brasil, vão respirar o ar americano e vão falar inglês assim, respirando o ar. Não se ilude, tá, gente? Não se ilude não, porque não vai, tá? O mesmo esforço que você tem para aprender inglês aqui, você tem que fazer para aprender lá. Você não vai aprender porque você está ouvindo americano. Se fosse assim, é só botar série aqui, vou ficar assistindo uma série atrás da outra e vou aprender. Vou aprender japonês. Legal. Boto uma série em japonês no Netflix e fico ouvindo. Agora eu falo, sou fluente em japonês. Coreano, né? Coreano. Chinês, né? Então, assim, eu acho uma ilusão que as pessoas têm, entendeu? Ontem na internet eu ouvi um cara falando assim, gente, tudo que vocês tiverem de aparelho eletrônico, sai colocando tudo para o inglês. Que vocês vão aprender inglês. Será? Eu perguntei na hora, será? Se eu botar meu celular em inglês, eu vou aprender inglês só porque eu estou botando meu celular em inglês? Aquelas palavras limitadas, termos técnicos ali de informática. Será que se eu botar minha televisão toda para inglês, meu computador, será que eu vou aprender inglês? Não vai. Aí ele falou assim no final, sabe por que eu sei que funciona? Porque eu aprendi assim. Aí depende do nível que ele está dizendo que ele aprendeu. Ele aprendeu a ler, a escrever e falar também? Ou só a ler e escrever? Quando você lê, assim, você pode até pronunciar errado, mas você entende a palavra porque existe uma identificação visual. Quando você escreve, você pode escrever muito errado. Ou nem saber como você escreve algumas palavras. A realidade é essa. Por quê? Porque o inglês falado é tão diferente do escrito que você tem que estudar as duas coisas separadamente. Entendeu? Não necessariamente totalmente separado, mas você tem que saber o que você está fazendo. Cara, eu estou estudando para falar inglês bem. Ou eu estou estudando para ler livro. Ou para passar num concurso que só exige a prova escrita. É diferente, entendeu? Tanto que a maioria dos meus alunos são pessoas que já têm contato com inglês há muitos anos, mas não falam inglês bem. Acho que a prova disso, eu tenho um parente que, por necessidade de estudo, de uso de seu estudo, desenvolvimento do seu trabalho, ele lia e escrevia em inglês. Mas quando ele perdeu uma vaga de emprego muito boa, um up na vida profissional dele, porque ele não conseguia se comunicar nem entender. Verbalmente, ele tinha um delay enorme. Porque eu acho assim, as pessoas, eu costumo falar isso direto. Você pode decorar um dicionário inteiro em inglês. Pode saber o significado de todas essas palavras em português, inglês e tal. Mas não vai te fazer falar inglês. Porque a língua, o inglês falado é totalmente... Em português, CAI é cai. Beleza. Ou C com A é K. B com A faz ba. Em inglês pode ser ba, pode ser bay, pode ser, sei lá, pode ser muita coisa diferente. Por exemplo, a palavra mesmo live. Né? Tem live, que é L-E-A-V-E, que é live.
de partir e ir embora, leave. Leave me alone. Tem o L-I-V-E, que é o live. Aí já tem uma diferença minúscula de pronúncia, que é o live. E tem a mesma escrita do live, tem o live. Entendeu? Que, por exemplo, vou fazer uma live agora, que pegaram a palavra do inglês e estão usando no português agora. Enfim, é outra coisa. O inglês escrito e o inglês falado. Por isso, muita gente não fala inglês. Entendeu? E tem que ter a humildade de reconhecer, cara, beleza, eu sei muito vocabulário, sei muitas palavras, sei frases, sei expressões, sei gírias, sei várias coisas. Mas, para eu aprender a falar inglês, falar de verdade, é outro caminho. E tendo essa humildade, você procura o lugar certo. Porque se você ficar caindo só no marketing, vai acontecer que você vai comprar 3 cursos. Ontem uma seguidora entrou em contato comigo e falou: Fabiano, eu tô apaixonada pelo teu curso. E eu só passei para dizer que... Pelo teu curso não. Pelas tuas dicas. Porque ela não é minha aluna, tá? Só minha seguidora. Ela falou: Fabiano, eu tô apaixonado pelo teu jeito de ensinar. Por quê? Eu comprei 3 cursos caros. Curso caro é 2.000 para cima, 3.000, sei lá. Curso caro, e ainda tô pagando os 3. E me arrependi amargamente de não ter entrado no teu quando você abrir matrícula. Porque só com as tuas dicas... Se quem quiser, é o mundo print, tá, gente? Eu não tô inventando isso aqui. Só com as tuas dicas, eu aprendo mais inglês do que com os 3 cursos que eu comprei. Ela mandou ontem isso pra mim. Legal. Eu fiquei muito feliz, porque assim, eu acho que eu tô no caminho certo em ajudar as pessoas com essa metodologia que eu desenvolvi pra me ajudar. Pra você. Pra mim mesmo. Não foi algo, vou desenvolver isso aqui. E eu não tô nem aí de estar indo na contramão, sabe? Anteontem um amigo falou assim, ele tá estudando marketing, ele falou: Fabiano, cara, faz isso aqui lá no Instagram, cara, isso aqui dá certo. Carrossel, não sei o quê. Por quê? Porque texto no carrossel não vai te ajudar a falar melhor inglês. Vai te ajudar a falar assim, gente, essa palavra junta assim. Sabe por que o gringo fez assim? É por isso. Vou botar o áudio lento agora pra você ouvir o que eu tô querendo dizer. Cara, às vezes ele não fala do you, ele fala do. Quê? Não, para. Aí eu boto o áudio lento, o camarada... Mano, eu ouvi esse aqui, eu até não sabia que o cara tá falando do. Entendeu? Por exemplo, do you like chocolate? Ele não fala do you, ele fala do. Meu Deus. Aí você vai... Aí, quando você tem essa sacada, alguém te ensinou isso, você vai começar a perceber em tudo quanto é séries e filmes, o cara falando de... Cara, agora eu tô ouvindo, não tava ouvindo. Agora... E detalhe, aí você não passa a só ouvir e entender, você passa a falar melhor também. O seu inglês flui mais. Eu falo assim, gente, o que menos importa é o significado. Por quê? Porque o significado você aprende sozinho, você nem precisa. Por exemplo, no meu curso você já tem o áudio... você tem o texto em inglês e tem em português. Pronto, o significado tá ali. Quer aprender gramática? O que mais tem aí é aula de gramática no YouTube. Entendeu? Eu ensino gramática também, mas de um jeito um pouquinho diferente. Mas as pessoas acham que se ela aprender vocabulário e gramática, tá tudo bem, não tá. Mas aí a gente, só pra gente pontuar, isso é o que tem sido oferecido. Isso é o que tem sido oferecido o tempo todo. Então, é o que está na mente do candidato a aprender, do aluno, que ele precisa. Exatamente, ele acha que... Então, você diria assim, que o Pocket English vem para desconstruir esse pensamento, mostrar para o aluno realmente para onde ele deve olhar? Sim, o Pocket English, ele mostra a realidade para quem quer falar inglês de verdade. Se você quiser ser um teórico, se você quiser ler livros, você pode entrar em qualquer outro curso. Ele vai te ensinar vocabulário e gramática. É o que você precisa. Quer fazer uma prova? Inclusive, pessoas perguntam, o Pocket English prepara pessoas para provas? Esses testes internacionais? Não prepara. Prepara o aluno para o inglês do dia a dia. Eu digo que o aluno ele precisa começar do que todo mundo fala todo dia. Se você quiser aprender um inglês técnico, não adianta você querer começar daquelas palavras técnicas. Você tem que começar do básico. Como é que eu formo frases simples? Como é que eu falo isso com naturalidade? Agora, como é que eu falo frases maiores com naturalidade? Como é que eu sei que eu vou subir minha voz? Como é que eu sei que eu vou descer minha voz? E o Pocket English está trazendo... E só o conteúdo gratuito que a gente já tem no YouTube, e Instagram e outras redes, as dicas que eu dou no WhatsApp gratuita para os alunos, eles ficam muito gratos, assim, porque falta um pouco desse material, sabe? Para os alunos estudarem realmente o inglês que vão fazer eles falarem. Eu já vi alguns professores ensinando algumas coisas assim, mas a maioria ensina significado, pega uma ceninha de um filme, de uma coisa assim, aí ensina, isso aqui é isso, essa expressão é isso. Cara, isso aí o camarada pode aprender sozinho.
Mostra pro cara o que ele não tá conseguindo perceber. Ele tá ouvindo, mas não tá percebendo. Tá conseguindo perceber. Mas me fala uma coisa, não sei se é exclusivo para o aluno, né? Para quem já é seu aluno, não sei se eu tô aqui mostrando ouro, não sei. Mas me fala, porque você falou a respeito do recurso mnemônico, né? Do poder da memória. E eu me recordo que uma vez eu falei para você assim, eu tentando te falar alguma coisa em inglês, eu falei, I think. E você falou, você afunda. E a gente riu, né? Sim, sim. E você me explicou que estava errado na minha pronúncia e o que eu estava tentando dizer. Muito tempo depois, anos se passaram e eu estava despretensiosamente jogando com minha filha no seu aniversário num play de shopping. E o jogo tinha essa expressão. Eu estava jogando com um submarino e tinha, se ele ficava submergido, estava escrito sink. Olha só. E se eu apertar esse botão, ele afunda. Então, a preciosidade que a memória é. Eu queria que, se não for exclusivo, que você falasse como você no Pocket Inc. trabalhou a questão do recurso da memória da gente, né? Sim. Do aluno. Como eu memorizei tanta coisa em tão pouco tempo? Primeiro, você tem que acreditar que você consegue, tá? Se você não acredita que, cara, não, isso aí não dá pra memorizar tanta coisa em pouco tempo, então esquece, nem começa. Porque você disse, não dá. Quando você fala não dá, você tá certo, não dá. Entendeu? Se você falar dá. Porque você acredita. Tudo é fé. Acreditar é fé. E tudo que você tem fé muito forte numa coisa, aquilo funciona. Vou te falar que como acreditar é um passo essencial para a memorização. Por exemplo, se você... Eu tô falando do poder do acreditar primeiro, tá? Se você tá com uma dor de cabeça e eu te dou um tic-tac, aquela balinha pequenininha, fala, eu nunca vi alguém tomar esse remédio e essa dor não passar em 10 minutos. Aí você toma e a tua dor passa em 10 minutos, mas você comeu uma balinha. Entendeu? Não tem efeito nenhum. E a tua dor de cabeça passou. Me fala, por quê? É o poder do acreditar. É o poder da fé. Isso é o placebo. Isso acontece o tempo todo em estudos médicos aí, científicos, que pessoas são curadas, melhoram várias condições pelo acreditar. Simplesmente acreditar que aquilo ali é bom. Acreditou, teu cérebro está aberto. Dá um prazo para você memorizar o conteúdo. Sim. Se você não der prazo para memorizar, você não vai memorizar. Ou vai demorar muito tempo para memorizar. Esse é o segundo passo. Por exemplo, eu aprendi um diálogo simples hoje. Aí eu não coloco uma intenção na minha mente. O que eu chamo de intenção? Intenção é você colocar uma meta, um objetivo. Hoje é dia tal. Em 5 dias eu tenho esse diálogo todo memorizado, vocabulário memorizado, e eu estarei usando essas palavras e frases de forma natural. Aí, daí pra frente, você se vira para dar o teu jeito, com o que você mesmo estabeleceu. Então, depois que você estabelece isso, a tua mente trabalha de um jeito para fazer aquilo acontecer, aquilo cumprir, entendeu? O teu corpo reage de uma forma, teu coração pulsa diferente. Você busca meios para, né? Você busca meios daquilo acontecer, mesmo que inconscientemente, porque você estabeleceu alguma coisa. Agora, se você começa a estudar uma coisa e fica assim, beleza, vou estudar um pouquinho amanhã, hoje mais não, tô cansado. Eu mereço, eu cheguei tarde do trabalho. Eu mereço descanso. Aí você vai fazer o quê? Assistir uma sériezinha, entendeu? Eu mereço descanso. Aí você vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa que você acha bacana. Mas não aquilo que você tinha que fazer para cumprir o seu objetivo. Aí passa um dia, passa 2, passam 3, passam uma semana. Aí você pega de novo. Só que nessa você ficou 3 dias sem pegar, talvez. Aí já quebrou o processo. Porque memorização tem a ver com continuidade. Quando eu falo qualquer palavra para você, por exemplo, alguém que está ouvindo essa entrevista vai ouvir alguém falar sobre a palavra sink, que é afundar. Agora tá fresquinha, ainda mais que eu reforcei. Você falou uma vez sink, de repente a pessoa foi até procurar no dicionário aí. E agora eu reforcei. Quando você falou sink a primeira vez e a pessoa nunca tinha ouvido essa palavra, ela atinge a tua mente de um jeito que talvez em 1 minuto depois você vai lembrar dessa palavra de novo. Ainda tá na memória recente. Só que ela começa a cair. É um gráfico. Ela dá um pico. Pum. Aí ela começa a cair. Perder força. Aí agora eu reforcei. Sink. Aí ela ganha força de novo e ela volta pra cá. Começa a cair de novo. Só que quando eu reforcei,
ela não voltou lá no início, ela voltou só um pouquinho mais para cima. Aí ela começa a cair de novo, Aí o que acontece? Se você reforça essa palavra várias vezes durante o dia, ou seja, é a técnica do lembrar e esquecer. As pessoas acham que elas têm que ficar 2 horas sentadas estudando inglês. Eu não tenho tempo, porque eu não tenho 2 horas, 1 hora para ficar sentado estudando inglês. Aí que você se engana. Não tem que ficar 2 horas sentado estudando inglês. Não tem que ficar nem 20 minutos sentado estudando inglês direto. Para mim, você tem que pegar uma frase, você tem um diálogo inteiro, mas você pega uma frase, estuda aquela frase. Fala em voz alta. The book's on the table. The book's on the table. Estuda, sei lá, 10 segundos. Esquece. Vai fazer qualquer outra coisa. Aí você, daqui a 10 minutos, você lembra. Calma aí. O que eu tentei? O que eu tava falando mesmo? Você tenta lembrar sem ler. Se você ficar lendo a resposta, você não tá memorizando. Entendeu? Você tá deixando o teu cérebro mais preguiçoso. Sim, trazendo sempre à tona. Tá trazendo à tona já a solução. Você tem que buscar lembrar sem ler a resposta. Entendeu? Aí quando você... The book, o que... Cara, só que você força tanto e às vezes falta uma palavra. Faltou on the table. Aí beleza. Aí você vai lá e lê. Ah, cara, é on the table. Beleza. Passou mais 10 minutos, você tenta de novo. Cara, o que eu tava tentando lembrar mesmo? The book is on the table. Ah, tá. Teve um pouquinho mais de dificuldade, mas você já vai melhorando. Ou seja, trazer a memória sem a resposta. Você força o máximo que você puder. Se não tiver solução, você lê. Depois você força de novo. E isso vai entrando, vai saindo da memória recente e entrando na memória que dura mais tempo. Na memória a longo prazo. Aí o que acontece? Por que eu falei que tem que ter continuidade? Porque você memoriza agora, estuda agora algo que está recente, tua mente começa a esquecer muito rápido. Porque imagina só se você memorizasse tudo que você ouviu desde o início da sua vida, da tua consciência, assim, de... Se você ouviu uma coisa que você não gosta e tem que memorizar aquilo para sempre. É um sistema de defesa da tua mente fazer você esquecer. Esquecer não é algo ruim, é algo bom. Por quê? Porque simplesmente é um sistema de defesa para você não ficar sobrecarregado. Quando você fica memorizando algo novo, aquilo traz uma descarga de energia. E o teu cérebro, ele quer automatizar tudo para você gastar o menos energia possível. E quando você estuda várias coisas ao mesmo... por exemplo, quando você estuda, lembra, esquece. Lembra, esquece. É o melhor remédio para você memorizar algo a longo prazo. Porque o teu cérebro vai pensar assim, ó. Cara, eu já esqueci isso aí uma vez, já esqueci 2. E o cara só fica me lembrando. Eu acho que isso é importante. Eu vou registrar. Vou registrar isso aqui. Legal. Aí ele registra por 2 dias. Se você ficar 4 dias, você memorizou 2 dias, ele registrou. Se você ficar 1 semana, perdeu força, muita força. Aí você vai ter que ter um esforço além... Você não zerou, mas o teu esforço vai ser muito grande para tentar lembrar aquilo de novo. Então, você tem que entender que quando você quer estudar inglês, todas as palavras e frases importantes tem que estar na tua memória de longo prazo e tem que estar naquela... Como é que... Eu tenho uma palavra técnica para isso, mas não estou lembrando agora. Tem que estar, assim, no automático. Por exemplo, se eu pergunto, qual é o seu nome? Aí você fica... meu nome é... Tá entendendo? Não é isso que as pessoas fazem em inglês? Uhum. Exatamente. Por quê? Porque não está naquela memória imediata que você acessa sem pensar muito, sabe? Que você acessa de imediato. Tudo que é importante em inglês tem que estar nessa gavetinha que a gente... Tá logo aqui, ó, tá no alcance da minha mão. Eu não tenho que me esticar lá embaixo para buscar. Tá no alcance. Isso a gente alcança com a constância. Só que aí existe um outro detalhe. Se você pegar muito conteúdo para estudar de uma vez só, aí torna-se um problema. As pessoas acham que pegando, sei lá, vou assistir uma série, vou aprender inglês assistindo série. Inclusive, nós temos um curso que ensina você a estudar séries do jeito certo, que é o Clube de Assinatura Pocket English. Então, a pessoa começa a assistir um episódio atrás do outro. Olha só, se em 3 minutos de conversa numa série existe tanta coisa para você aprender, como você vai assistir um episódio atrás do outro, 3, 4 episódios, maratonando e achando que está aprendendo inglês? Não tá. É muita informação. Ou seja, quer memorizar de forma eficaz? Pega uma informaçãozinha de cada vez. É igual você vai na festa, pega um canapézinho só, come, degusta, sente o gosto daquilo ali, entendeu?
Sente o gosto. Memorizar não tem a ver só com memorizar o que está escrito. Porque se fosse assim, tava bom demais. Memorizar, você quer falar inglês de verdade? Você tem que memorizar os blocos sonoros. Por quê? Se você memorizar só o que está escrito, beleza, você vai ser igual um professor que eu tive na faculdade de letras. Ele consegue ler o livro inteiro, mas não consegue se comunicar. Vai ser igual o seu amigo, que consegue ler e escrever muito bem, escreve cartas, escreve textos, mas não fala inglês com naturalidade, não fala inglês com uma certa fluência. Por quê? Porque não é a quantidade, não é só memorizar o que está escrito, é memorizar, por exemplo, vou usar a frase básica que eu estou falando aqui o tempo todo, que todo mundo sabe. The book's on the table. É perceber que o cara não fala the book. O cara não fala the book. Você não vai ouvir nunca o gringo falando the book. Você vai ouvir o gringo falando the book. E você tem que prestar atenção, ouvir o mesmo trechinho várias vezes para prestar atenção no que o cara está falando. Beleza, eu já memorizei o que está escrito, mas será que eu já memorizei o som do que está escrito? É outra pegada. Tá, então, ó, the book. Ah, tá. Como é que eu falo isso? The book. Aí você vai perceber que toda vez que você fala the, ele é fraco na frase, ele não é forte. Você pronuncia ele de uma forma rápida, você nunca dá ênfase pro the. Qual o texto que você vai ouvir, qual a fala do gringo que você vai ouvir, não importa de onde ele seja, o nativo falando, que ele vai falar assim, the, fortão. Não vai. Você vai ouvir esse the de transição super fraco, tipo, the book. O book vai ser o forte. O the nunca vai ser forte, entendeu? Aí o cara fica assim, pô, beleza, the book, não, the book. Primeiro, não é book. Né? Sério, será que é book que o cara tá falando? Porque o camarada não para ouvir minuciosamente, tem que ouvir com ouvidos críticos. Inclusive, eu ensino meus alunos a serem independentes. Eu não ensino a serem meus escravos, entendeu? Não, você vai ter que ficar comigo a vida toda me pagando pra você. Não, cara, ó, você tem que aprender a ouvir desse jeito, porque se você ouvir, hoje mesmo eu falei para um aluno, se você aprender, estudar 1 ano comigo e entender tudo que eu tô te ensinando, daqui a 1 ano que vem tu não precisa mais me pagar mais nada, vai estudar sozinho, entendeu? Por quê? Não precisa. Simplesmente, você entendeu como é que funciona o mecanismo. Você vê poliglota quando vai aprender uma língua nova entrando no cursinho? Por que o poliglota não entra no cursinho? Porque ele já sabe como é que funciona. Você precisa entender como funciona. E as pessoas não querem que você saiba como funciona. Querem te manter escravo de um sistema onde você vai pagando. Então, Pocket English está munindo a pessoa das ferramentas necessárias para que ele venha a adquirir a nova língua. Exatamente. E depois utilizá-las quando ele quiser. Se ele aprender os princípios básicos que eu ensino no Pocket English, qualquer idioma que ele quiser aprender depois, ele vai aprender sozinho. Não precisa de professor. Para quê? Você vai pegar um professor para te ensinar vocabulário? Para te ensinar gramática? Gramática você aprende de graça no YouTube. Gramática você baixa um livro. Então você tocou agora também, a gente acabou falando num assunto. Então, você disse, precisa de professor. Como foi que de alguém que acabou desenvolvendo sua própria maneira, percebendo e depois estudando, desenvolvendo sua própria maneira de aprender inglês, você se tornou alguém que a gente pode dizer, um professor de inglês? É engraçado, eu não pensava em ser professor. Eu não pensei em ser professor. Porque fica um paradoxo, você é um professor que ensina a gente a não precisar do professor. É verdade, eu gosto de que as pessoas se libertem, sabe? As pessoas estão muito presas. Por exemplo, essa amiga que me segue no WhatsApp, tá na minha lista lá de transmissão, ela, cara, eu comprei 3 cursos. Eu acho um absurdo a pessoa comprar 3 cursos pra alcançar um objetivo que parece que, sabe? Parece que assim, parece que o inglês, parece que... Não vou nem falar de fluência, não vou usar a palavra fluência, que eu não gosto muito, sabe? A comunicação básica do inglês, comunicação, você chega com um gringo e conversa com ele um pouquinho assim, e sai pra casa feliz, sabe? Esse pouquinho. Quando você sai feliz, as pessoas não conseguem nem ter isso. Elas compram um curso, não tô satisfeita, vou comprar outro que vai solucionar. Compra outro, e vou comprar outro que vai solucionar. 3 cursos. Uma pessoa chegou pra mim uma vez, Fabiano, eu estudei num determinado curso, terminei 5 anos de curso e não falo nada. Tem culpa, o curso tem culpa, sim, porque eu não preparo o aluno para falar inglês. Preparo o aluno para ler e escrever, entendeu? Fazer provas. Tanto que hoje, vários cursos famosos, eles te dão uma prova de graça. Eles pagam para você fazer a prova.
O curso não te prepara, a realidade é isso. Ele não te prepara porque o professor ele não te ensina o detalhe. Ele te ensina assim, ó, ele quis dizer isso, ele falou isso, olha só. Aí o professor fala a frase inteira, repete aí comigo, mas não ensina como o aluno liga a coisa, como o aluno faz a coisa. Então, a minha metodologia, ela veio dessa inconformidade que eu tive depois de uma conversa com um amigo. Eu pesquisei, até que eu achei um áudiozinho, um vídeo de um cara, algo que me deu um start, foi assim, o pontapé. Ele tava falando frases em inglês, ó, essa frase aqui se fala assim, ó. Aí ele falou a frase inteira. Eu, plim, aqui foi um estalo só. Cara, é isso. Eu simplesmente estudo inglês palavra por palavra. Eu não estudo 5 palavras que viram uma palavra só. Por exemplo, quem nunca estudou inglês, eu vou falar assim, ó, The Book Zone. O que é isso, The Book Zone? É um cara? É um remédio? Zone? The Book Zone? Eu pensei assim, Z-O-N-E. Tá vendo? Zone, deve ter Zone, né? Então, The Book Zone. Zone? Calma aí. The Book Zone? The book is on. The book is on. São The book is on. 4 palavras. The book is on. Vira uma. Eu falei, cara, é isso que eu tenho que estudar. Aí o que eu fiz? Eu peguei muito material, só que eu fui já na malandragem. Eu não saí pegando coisas aleatórias. Falei, vou pegar uma conversa, uma entrevista, e vou estudar aquela entrevista de ponta a ponta. Porque se você pegar algo e ficar estudando superficialzinho, umas palavras... eu tô ouvindo essa conversa aqui em inglês, beleza. Teve várias palavras que eu não entendi e deixei pra lá. Vai ficar capenga a vida toda. Você tem que aprender a pegar uma coisa só e ficar naquilo ali até você dissecar 100% daquilo ali. Entendeu? É assim. Para que ouvi-la completamente seja natural e você compreenda tudo o que está sendo dito, é isso? Existe uma coisa, entendi tudo, mas se eu fizer parte dessa conversa usando esse vocabulário, eu consigo? É uma pergunta que você tem que fazer. Bom, se eu não consigo fazer parte da conversa, eu tô ouvindo, tô entendendo. Mas se eu não consigo fazer parte da conversa, então não tá bom. Então tem que estudar. Tem que estudar o quê? Provavelmente você não sabe falar as frases que você está entendendo. Você entende, mas não fala. Existe essa fase da vida. Eu entendo, mas não falo. Pô, eu entendi o que o cara falou, mas não consigo responder. Claro. Por quê? Quando você ouve, você é passivo. E quando você fala, você é ativo. Quando você é ativo, você abre a boca primeiro. Faz um esforço, vem ar do pulmão. É todo um processo. Sai, passa pelas tuas cordas vocais e chega aqui na sua boca, você vai fazer movimentos que você nunca fez na tua vida. Quando em português você tem esse som aqui, ó, on. Que o on, que o pessoal fala aí, the book is on. Não tem on em inglês, tem on. On. Você bota a ponta da língua no céu da boca para falar palavras que terminam em N. On. Então fica esse som aqui, não é on. Olha a diferença, ó. On, on. On sai por aqui, inclusive. Entendeu? Então, a pessoa não tem essa prática. Eu tô entendendo, mas não falo. Beleza. Se eu entendo e falo, aquele material não é mais pra você. Você já superou aquilo. Entendeu? Eu consigo entrar na conversa e dar minha opinião sobre aquilo ali? Entendeu? Consigo. Beleza. Então vamos pra próxima. Não é mais pra você. Então, você não tem que estudar minuciosamente algo que você já sabe. Você tem que pegar o trecho que você não sabe. Por exemplo, você tá ouvindo uma série Friends, por exemplo. Aí o camarada faz uma brincadeira, todo mundo ri e você tá sério, porque você não entendeu nada. Cara, vou entregar um ouro aqui. Você pega aquele trechinho. Mas eu não tenho recursos, tal. Cara, tem sim, você tem um smartphone na mão. Você pega o gravador, bota a televisão alta, grava aquele trechinho. Sei lá, que seja 10 segundos, 20 segundos daquele trecho. Gravou? Tá bem gravado? Consigo ouvir? Beleza? Volta lá no Netflix, veja a legenda em inglês que ele tá falando. Agora, mude a legenda para o português. Coloca no seu caderninho, em inglês e português. E eu não levanto daqui enquanto não aprender isso aqui. Aí tem uma palestra do Clóvis de Barros na internet que é sensacional. Onde ele fala, você tem o brio? O que é brio, gente? Brio é você sentar e procurar entender e aprender algo até sair, sei lá, até você cansar da calo no seu bumbum, ou até você vai ouvir algo até sangrar o seu ouvido. Sabe? Porque as pessoas querem fórmula mágica.
quando eu falo assim, aprendi 2 livros em 6 meses, legal, qual é a fórmula que você usou? Não tem fórmula. Não, existe uma metodologia, claro, de memorização e tal. Mas não é algo que assim, que você vai 10, sabe? E aprenda inglês, aprenda com 10 minutos por dia, mesmo que você não tenha tempo. Coloca no seu ouvido e durma. Coloca no seu ouvido e durma. Acorda. Gente, isso aí é marketing. Você tem que separar o que é marketing do que é realidade, tá? As pessoas são boas em marketing, tá? Eu não sou tão bom não em marketing, porque eu mando muito a real, entendeu? Então as pessoas não... Parece que elas querem um pouquinho ser enganadas, não sei. Parece que elas gostam de... Aprenda inglês em 6 meses, compra aqui, R$3.000, compra aqui. Aí elas vão lá, passa cartão cegamente, sabe? R$3.000 no curso de inglês. Gente, se elas estudar comigo 1 ano, elas vão aprender em 1 ano o que elas vão... Caramba, meu Deus, eu fiz 3 cursos, demorei 5 anos e não aprendi o que eu aprendi 1 ano aqui. Por quê? Porque, cara, eu não escondo o jogo. É material a balde, sabe? Não é... Quando você fala assim, pô, será que eu posso soltar o ouro aqui? Gente, eu posso fazer qualquer pergunta. O que quiserem, vão lá no meu WhatsApp e me perguntem. Eu falo o que você quiser. Fabiano, mas isso aí... Pô, você poderia passar no teu curso, cara. Isso é uma informação... É só assistir meu canal no YouTube. Então, quando você fala assim... o Pocket English está trazendo algo diferente para o aluno aprender a ser independente também, sim. Claro que nem todo mundo tem aquela pegada de ficar estudando sozinho. Nem todo mundo tem o talento para ser autodidata, entendeu? Então, tem gente que sente a necessidade de ter um professor. Tem um suporte. Por isso que eu chamo de mentoria. Eu tô sempre... O aluno precisou, é claro que nem sempre é na hora que o aluno quer, entendeu? Ele deixa a pergunta dele lá, ou então envia um áudio. Fabiana, pronunciei aqui certinho? The book is on the table. Porque não é table, entendeu? É table. Ó, the book is on, the book is on the table. O T é estaladinho. The table. Imita, aí eu fico lá no curso. Galera, repita comigo. Table. Beleza. Eu ensino, cara, passo a passo como é que são a pronúncia dos sons. Por quê? Depois que ele pega esse básico, quando ele vai estudar outras coisas, ele vai ver que o que eu ensinei, os padrões que ele aprendeu, aparecem em todas as outras coisas. Entendeu? Não estava nos teus planos de lecionar, Não né? estava nos meus planos de lecionar. Eu queria só suprir uma necessidade minha. Eu amo inglês, eu amo. Inglês é como se fosse... Por exemplo, música que eu falo, música é minha vida. Em inglês também. Música em inglês. É 2 paixões da minha vida. Em relação... Não tô falando que supera minha família, meu filho, minha esposa, nada disso. Tô falando uma paixão de aprendizagem, sabe? Eu estudo inglês todo dia. Eu aprendo inglês todo dia. Eu tô com o Anki aqui aberto todo dia. Mas hoje ainda você estuda inglês ainda hoje, todos os dias? Inclusive, eu estudo inglês mais do que eu deveria estudar o português até, entendeu? O cara que te fala que você vai ser fluente em 6 meses, ele tá te enganando no sentido de que existe um tempo para você assimilar determinadas coisas. Sim. Tem tempo que você assimila em 6 meses. Tem coisas que você assimila em 6 meses. Tem coisas que só vai cair a ficha depois de 2 anos. Não importa se você está na mentoria ou não. A mentoria vai te ensinar coisas que vai te dar um atalho muito grande, sabe? Vai fazer você cortar um caminho muito grande. Mas tem coisa que a ficha só cai por você mesmo, sabe? Você sozinho, você buscando, você pesquisando, você correndo atrás. Aí a ficha cai, sabe? Não adianta eu ficar te enganando que eu vou te ensinar 100% das coisas. Não existe. Nenhum curso vai te ensinar 100%. Por exemplo, algum vocabulário é importante para você que não é importante para mim. Então, tem coisa que meu aluno vai saber e eu não sei. Por exemplo, tem aluno que trabalha embarcado. Tem termos que para ele é importante. Para que eu vou ficar memorizando aquilo? Para mim, se um dia eu for num contexto que ele tá e precisar daquele vocabulário, eu vou lá e aprendo um vocabulário específico. Mas... Ou pergunta. Eu pergunto, exatamente. Ou pergunto. Por exemplo, eu estava com o Brian, acho que você conhece, né? Tem participação com algumas gravações do Pocket English, inclusive no Pocket na mentoria 2.0, o Brian vai vir com participação maior ainda. Ele vai vir respondendo, dando perguntas com naturalidade do dia a dia dele, sobre várias perguntas-chave que a gente precisa aprender para se comunicar bem em inglês, entendeu? Então, assim, fala sobre o trabalho, fala sobre o dia a dia no mercado, coisas interessantes. Ele vai estar respondendo essas perguntas e a gente vai ter esse acesso a essas perguntas exclusivas de um americano que mora em Nova York, entendeu? Para poder, enfim, dar um upgrade maior no curso, né? Hoje em dia não daria para mentir mais. O camarada bota no currículo inglês intermediário.
Aí, ele pensa que ele vai ser chamado para uma entrevista, até ele receber um telefonema em inglês. Hoje em dia tá assim, ele já recebe o telefonema em inglês, de surpresa ele tem que falar inglês. Por quê? Se ele não falar, esquece. Esquece teu currículo falso, esquece. Já tive vários alunos que perderam oportunidades assim. Ele achou que ia ser chamado para uma entrevista, ia dar tempo para ele se preparar psicologicamente, ia fazer a meditação, ia tomar um remédio tal, e chegar lá e ia falar inglês. Não. O camarada já chegou falando com ele, ele gaguejou e tchau. Perdeu o emprego. Emprego bom, sabe? Todo mundo que estuda contigo fala inglês, assim, se desenvolve tão bem? Não. Por quê? Porque eles não se dedicam, não estudam, não seguem o método. Tem gente que só compra o curso e deixa o curso lá parado. Por exemplo, tem gente que comprou e só teve 2 acessos, por exemplo. Em um ano só teve 2 acessos. Aí, pô, essa pessoa não posso fazer nada. Não tem milagre assim. Você comprou meu curso, vai sair uma energia da sua compra e passar para tua cabeça. Eu costumo dizer que a gente Entendeu? ainda não consegue passar conhecimento por telepatia. Exatamente. Então Exatamente. precisa ter interação do aluno com o conteúdo com você para que realmente a coisa aconteça. Inclusive eu falo que o meu suporte pelo WhatsApp é um suporte muito importante, que eu acho que todo aluno deveria ter. Sabe, o suporte que o aluno tem só 2 vezes na semana no curso presencial, ele pode ter todo dia comigo. Ou com alguém da minha equipe. Por quê? Porque é importante o aluno ter um feedback logo após ele ter uma dúvida. Imagine se ele tem uma dúvida hoje, só daqui a 4 dias, 5 dias, ele vai ter um feedback do professor. E disputando... Ele precisa esperar até... Já fez as 2 aulas dessa semana, Já então fez ele tem 2 que aulas da esperar até semana, semana que vem. Fez a aula na quinta, vai esperar a próxima terça para poder fazer uma pergunta. Ou então tem curso que, manda uma dúvida por e-mail. Beleza, minha dúvida é de pronúncia. Como é que você vai me responder? Entendeu? Minha dúvida, nem o WhatsApp tem às vezes, entendeu? Então, assim, só para você ter noção, eu dou dica para alunos gratuitos, para galera me pergunta as coisas, eu respondo, sabe? Imagine para quem é meu aluno premium, né? Enfim, hoje eu não chamo mais de premium, eu chamo de mentorando. Premium era a primeira versão que eu tinha, que era o Pocket English Premium, agora é o Mentoria Pocket English. Tá bom, então fala pra gente. O quê? Porque eu acho que isso é uma dúvida na cabeça de todo mundo que tá aí ou às voltas com o inglês quase que toda a sua vida, ou desejando fazer aquela viagem, Sim. Né, e precisa se comunicar e gostaria de se comunicar, ou até mesmo porque quer conversar. A gente está num mundo globalizado, a gente tem um acesso, né, a pessoas de outros países sem sair de casa. Qualquer um pode, senhoras, gente mais nova, jovens, porque eu falo isso, pessoas que trabalham, por exemplo, pessoas como eu que dispõem de um pequeno espaço de tempo, porque são donas de casa, trabalham fora, tem uma jornada de trabalho extensa, pegam um trem. Como é que é? Será que a gente consegue utilizar a metodologia usando esses pequenos espaços de tempo, de horário que a gente dispõe? A pessoa não precisa ficar parada 30 minutos para estudar inglês. A partir do momento que ela entende isso, que ela pode estudar de outras formas, fazendo outras atividades, a chave vira. Porque muita gente até desanima porque não consegue passar aquele tempo que eles acham que tem que ligar o ar-condicionado, tomar o café e naquele silêncio total e aprender inglês. Se você ficar só estudando inglês no ambiente perfeito, quando você chegar, por exemplo, fui pra Califórnia, cheguei na Califórnia, barulheira, comendo solto, falando no meu ouvido de lá pra cá. É outra realidade. Falando português. Esse ambiente perfeito, com ar-condicionado, a luzinha, ambiente, sabe? Aquilo ali é uma ilusão. Você não precisa parar meia hora. O que você vai fazer? Você vai pegar a primeira lição, vai assistir a aula. A aula você assiste no tempo que der. Se deu só pra eu assistir 10 minutos da aula, você assiste 10 minutos da aula. É bom ter um caderno, faça suas anotações, porque cada um tem sua anotação pessoal, particular ali. Faça suas anotações. Depois que você voltar, que você tiver mais tempo para continuar assistindo a aula, porque o primeiro passo é assistir a aula. E lá na plataforma, quando você volta lá, ela continua exatamente de onde você parou. Então essa é uma vantagem. Onde eu estava mesmo? Poxa, eu não sei onde eu estava. Você não se perde. Você parou, fechou o navegador, você volta certinho de onde você estava. Tá. Aí você perguntou... Qualquer pessoa pode aprender, poxa, eu não tenho meu tempo, tal. Então, vamos falar essa questão de tempo. Vamos pensar que você arrumou um tempinho para assistir a aula e agora você está na lição.
Você tá com um MP3zinho no teu celular, o teu material PDF no teu celular, beleza. O que você vai fazer? Você vai estudar uma frase. Você não vai pegar a lição inteira de uma vez. Uma frase. He goes to class. Então, de repente, eu posso estar ali lavando a minha louça e peguei He goes to class para estudar. Aí eu fico, he goes to class. He goes to class. He goes to class. Beleza. Aí você pensa assim, vamos supor que você já tenha feito algumas lições, né? Como é que eu falo isso no passado, né? Tá vendo? Eu tô lavando a louça. Eu me fiz uma pergunta que me travou. Como é que eu falo isso no passado? Calma aí. Tá entendendo? Eu precisei parar, abrir o computador, abrir o celular. Não. Eu só me fiz uma pergunta. Você fala isso no passado? Tá. Ah, sei. Ah, estudei lá. Tá. He went to class. E não é he went to class. Entendeu? O professor disse que é he went to class. Embora tenha 2 T's, aí você vai lembrar. Você só lembra. Fica lembrando as coisas. He went to class. Não é he went to class. Ah, ok. There is an empty seat in front. Ah, tá. O ritmo é tá. There is an empty seat in front. Não é there is an empty seat in front. Entendeu? Tá. There is an empty seat in front. Ou então, você tá ouvindo o áudio, bota para repetir no teu celular ali, fica repetindo, fazendo o que você tá fazendo. Vamos supor que você trabalhe numa empresa, que você trabalhe no computador ou atendendo clientes, que não dá tempo de você ficar ali parando e ouvindo áudio ou falando em voz alta, beleza? Essa estratégia eu passei para um aluno hoje aqui. Você trabalha no computador, um cliente chegando e saindo. Você não vai ficar sem estudar o dia todo. Não, de jeito nenhum. Você vai estudar. Você vai pegar, vai ouvir o áudio em casa e vai perceber tudo que tem no áudio. Esse T é cortado, aqui não tem. Embora já ensine isso nas lições, mas ele tem que se perceber, aprender a perceber isso por ele mesmo. Cara, esse T é cortado, eu não pronuncio isso assim, esse T junta nessa palavra, esse D junta aqui. Faz as tuas anotações. Pega um papelzinho, bota no bolso, leva para o trabalho. Por mais que você atenda clientes, sempre tem 1 minuto de brecha. 1 minuto de brecha. He goes to class. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. Eu tô lá. Beleza. Opa, chegou um cliente. Opa, beleza. Deixa o he goes to class para daqui a pouco. Uma pausa. Vou no banheiro, fazer um pipizinho, né? Agora eu vou falar tudo no passado. Como é que eu falo isso no presente contínuo? Como é que eu falo, sei lá. Aí você vai aplicando a lição que você aprende no teu dia a dia. Independente, não precisa você parar. Porque você vai ouvir, quando você tiver um tempinho a mais, você vai ouvir tantas vezes que as frases começam a pipocar na tua mente. Elas vêm assim, naturalmente, ela vem. Entendeu? Então você começa a fazer, eu estou aqui na frente do computador. Como é que eu falo isso? Eu sei? Não sei. Pega o caderninho, o papelzinho, a caneta que está do lado, eu estou na frente do computador. Entre aspas, pesquisar. Você vai pesquisar depois. Você está aprendendo. Mas eu não sei a frase. Mas você está evoluindo. Por quê? Você sabe o que você não sabe. O problema é você deixar para saber o que você não sabe quando você estiver na frente do gringo para falar com ele. Entendeu? Então, isso tudo faz parte do processo. Eu não sei falar isso. Você anota. Tá estudando. Eu sei falar metade disso. Fala metade disso então. Só sabe falar metade? Fala metade. Aí, Fabiano, eu tentei, cara. Procurei na internet, mandando zap. Mentorando. Eu não tentei falar isso, cara. Como é que eu falo isso da melhor maneira? Eu não sei. Aí eu mando o áudio para ele. Mando áudio lento, mando áudio rápido. E muitas vezes eu peço até o Brian para pronunciar e mandar o áudio do Brian para ele. Eu faço isso com meus alunos, entendeu? Então, assim, é uma atenção que o aluno tem incrível e eu mostro para ele que não precisa parar a vida para aprender inglês. Não precisa. Realmente não precisa. Eu não parei minha vida para aprender... Mesmo lá no início, eu jogava bola, soltava pipa, brincava de polícia ladrão, fazia tudo. Aí, pessoal. Entendeu? Pocket English é um método que você pode utilizar no trabalho, indo para o trabalho, realizando suas tarefas domésticas, pensando em todas as suas tarefas cotidianas, né? Inclusive, você conhece o Anki, não conhece o Anki? Conheço. Então, o Anki, imagina que você teve uma brecha de 1 minuto, aí você abre o celular e coloca um áudio normal e na velocidade lenta para você ouvir, prestar atenção e ficar repetindo, praticando a pronúncia ali, naquele tempinho, 1 minuto só. 1 minutinho. 1 minuto você repete uma frase, sei lá, 30 vezes. Sim. Uma frase curta. Imagina você falar assim, there is an empty seat in front. There is an empty seat in front. There is an empty seat in front. Quantas vezes eu consigo falar isso rápido sem errar? A gente podia cronometrar um dia. Podia. Em 1 minuto, quantas vezes eu consigo falar there is an empty seat in front? Mas é um desafio para os alunos do Pocket. Entendeu? Sim.
Gente, grava. Quantas vezes você consegue fazer, aí você coloca a frase sem errar. Sem errar, exatamente. Você mesmo já teve um pouquinho de experiência com metodologia inicial, né, lá do Pocket. O que você achou, assim, na época, assim? Então, você não precisa falar mentira, não. Pode falar a verdade. Não preciso, assim. não. Pode... Falo a verdade, porque comecei as aulas iniciais e gostei muito do método. Os textos iniciais do Pocket eram textos pequenos, mas carregados das chaves necessárias. E a gente trabalhava ao mesmo tempo com todos os tempos. E eu percebi que eu justamente tinha dificuldade de me expressar porque eu não sabia como dizer uma coisa que aconteceu ontem, que vai acontecer depois, porque a gente trabalhava com um tempo verbal de cada vez, dificultando o que eu queria, que era a comunicação. Dificultando muito. Então isso no Pocket, para mim, você foi muito legal. Você não consegue passear, né? Não de um consegue tempo verbal passear. pro outro, porque em 1 minuto você passeia, né? Sim. Então você tem que aprender a passear. Mesmo, vamos supor, mesmo que eu só saiba aquilo, eu sei dizer aquilo de todas as maneiras possíveis. Exato. Isso que o Pocket fez pra mim. Isso te capacita a comunicar bem, né? Isso de alguma forma, se você for crescer, aí só falta o quê? Crescer vocabulário. Isso, que é o mais fácil. Que é o mais fácil. Pô, isso é mais fácil. É mais fácil. Você Entendeu? não precisa pagar curso pra crescer vocabulário. Exatamente, você adquire até no dia a dia, porque alguém pega isso aqui e fala pra você a boca. Ok. Já aprendeu, você sabe. E por aí vai. Enfim, e uma outra coisa, o recurso do Android. Ah, sim. Isso para mim foi muito bacana. Poder utilizar, pô, tô no ônibus. Algo que traz, eu escolho os cartões que eu quero, eu escolho com que tempo o recurso mnemônico volta para mim. Volta para você. Eu marco aqueles que eu não tive sucesso, eles vão aparecer. Então, assim, foi um diferencial bacana. Inclusive, no Pocket, é o único curso que eu conheço, já pesquisei muitos, tá? É o único curso que eu conheço que te dá o cartão do Anki pronto. Muitos cursos ensinam você a fazer seus próprios cartões. E a gente tem os cartões das lições. Exatamente. Você estuda uma lição e você tem a atualização daquela lição. Mas eu posso falar? Sim. Uma coisa bacana. Você passou para uma outra lição. O que vai acontecer com os cartões das lições anteriores? Eles vão sumir? Não. Você vai continuar vendo você sempre está voltando àquilo que você aprendeu anteriormente. Isso. E dando cada vez mais espaço de tempo, porque você não precisa estudar todas as frases todo dia. Conforme você vai memorizando mais fácil, daqui você só precisa estudar determinada frase daqui a uma semana, depois daqui a um mês, depois daqui a 3 meses. Né? Isso é legal. Isso é legal. E sem contar o áudio rápido e lento, né? Tem normal e lento, né? Por isso que eu falei que o Brian perdeu pontos comigo, porque ele não é flamenguista. Porque inclusive, foi muito bacana a gente ouvir a voz do Brian, né? Porque a gente tem, né? A gente tinha textos gravados por ele, a gente fazer um comparativo. Então, a gente tinha o Brian falando o mesmo texto no presente, no passado, no futuro. Assim, muito bacana. Isso é bacana. Isso aí. E poder ficar mais lento, muito importante também. Quero dizer que a gente está aqui para ajudar mesmo assim, o Brasil a ter uma perspectiva diferente. Tem um aluno que ele falou outro dia assim, agora vai. Cara, eu estou realizando meu sonho. Na primeira aula dele. Porque a gente dá aula ao vivo também. Fora as aulas gravadas na plataforma, de 15 em 15 dias nós temos uma aula ao vivo. Por videochamada, onde o aluno pode dar a opinião dele. Olha, o negócio tá bom, hein? De repente eu volto. O negócio... Terça-feira temos mais uma aula, só pra você ter noção. É assim, é incrível. É incrível. Pocket English, vamos dizer assim, são 3 tripés. É a plataforma, é o material didático, que tem PDF, MP3, vários MP3, porque o nosso foco é trabalhar a seu listening, para você... MP3 cortadinho pra você só ficar repetindo e tal. Tem os áudios do Brian e tem o Anki, que é uma ferramenta assim incrível, e tem o mentor que tá sempre lado a lado com o aluno. É uma base que, gente, como diz um aluno meu, não aprende quem não quer. A gente, de certa forma, tá sempre por perto, né, esteve sempre por perto do desenvolvimento do Pocket, vendo os avanços, as novas conquistas e vendo que ele se tornou um formato incrível, com uma qualidade absurda, e assim, quem tá perdendo, assim, eu confesso, eu tô perdendo. Tá perdendo. Eu tenho que voltar, tá perdendo. Voltar rapidamente para o meu aprendizado, porque
chega um momento que você pensa, já passou da sua hora, né? Mas igual nunca é salão, tarde. agora é minha vez. Isso, mas Nunca é tarde. só não pode desistir, né? Nunca é tarde. Enquanto a gente tá vivo, tá pensando, tá com consciência, tá respirando. E o inglês é terapêutico. Vem fazer essa terapia, volta pra aula. Sem compromisso. Ele começou tudo sem compromisso, vocês viram, né? E chegou aonde chegou. Volta pra aula, sem compromisso, exatamente. Depois você vai tomando gosto, né? Você toma gosto e aí a coisa fica... Depois que você pega os primeiros resultados, essa brincadeira tá funcionando. Isso. E eu não vou nem falar sem compromisso, sem grandes pretensões. Vamos dizer essa palavra. Sem compromisso fica parecendo desleixado, Sim, não é isso? Não é desleixado, Sem grandes pretensões. E se divertindo, né? Vamos se divertir. Não aquele peso. Sabe aquele inglês de escola? Meu Deus, tem aula de inglês. Aquela coisa, o verbo to be da escola. Né? Mas se divertir, sabe? Caramba, aprendi isso aqui, que maneiro. Aí se diverte com aquilo ali. É que eu falo com os alunos, cara, beleza, vamos buscar melhorar, mas vamos se divertir hoje. A gente só tem hoje. O que a gente tem na vida? Só hoje. Isso aí. Né? Um pouco de prazer não vai fazer mal. Não vai fazer mal a ninguém. Prazer. Poxa, obrigado por participar. E foi muito bom. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.